Amém, igreja. Saudos, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Quero agradecer, amada igreja, especialmente agradecer ao pastor Fabiano por esse convite para estarmos aqui junto com a igreja em Campos de Julho. Eu não conhecia essa cidade, nunca tinha vindo aqui na igreja, mas que honra e que prazer estar com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos amados irmãos e eu me sinto honrado e abençoado neste lugar. Glória a Deus. O culto é culto de missões, né? Nós estaremos falando sobre também experiências que tivemos no campo missionário, tudo que Deus já fez nas nossas vidas e ainda está fazendo, e como que o nosso coração tem queimado de amor pelo Senhor e o desejo que temos de fazer a obra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Você que trouxe a sua Bíblia, abre no livro de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler os versos de 15 a 20. Amém? Glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Você pode permanecer assentado, mas com todo temor e reverência a esta palavra que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Feche os teus olhos, oremos mais uma vez. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, está aqui a tua igreja amada. Nós, ó Pai, já podemos sentir a tua presença neste lugar através dos louvores. Agora, Pai querido, queremos também ouvir o Senhor falando conosco através da tua poderosa palavra. Meu Deus querido, eu me coloco na tua presença, quero ser um instrumento na tua mão. Ó Deus, fale comigo e fale também através da minha vida, quebrante os nossos corações, todas as resistências, todas as fortalezas sejam caídas por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo tem liberdade, ó Pai, para estar, ó Deus, movendo em nós e movendo através de nós, ó Pai. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos em o nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor penetra os nossos corações, ela discerne os nossos pensamentos. Quando eu estava em 2008, em Reserva do Cabaçal, na minha cidade, na minha igreja, eu ouvia o pastor pregando a palavra do Senhor da forma mais simples. E Deus falava comigo e o meu coração queimava. E eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E eu senti naquele tempo que Deus estava me chamando para pregar o Evangelho. Mas eu não me sentia e ainda também não me sinto capacitado para esta grande obra, que é falar do amor de Deus. A gente está aqui, e o pastor Fabiano, ou você que é líder, você sabe que em muitos momentos da vida a gente se sente vazio, a gente se sente distante de Deus.
Você já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Incapacitado, indigno de fazer algo para Ele, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas eu estava orando e pensando sobre isso, e falando, Deus, eu sempre quero fazer a Tua vontade, porque ainda que eu não tenha o melhor sermão para pregar, eu tenho o nome do Senhor, e eu estou aqui para falar sobre o nome de Jesus, sobre quem é Jesus e o que Ele fez por mim e por você, e por isso nós estamos aqui. Nós temos vivido um tempo difícil, porque nós vivemos os tempos das comparações, não é? Você se compara ou você é comparado com alguém. E não tem algo que mais tem derrubado pessoas do que essas comparações. Porque ou você está a um nível acima ou você está a um nível abaixo. E hoje pela manhã, quando a Adriele, a minha esposa, pregou a palavra, ela falou sobre uma vida em comum. Uma vida onde todos viviam em comunhão ao pé de igualdade, onde nós não temos mais aquele meio de ficar se comparando e falando, olha como o outro é melhor do que eu, ou como eu sou melhor do que o outro. Nós somos iguais mediante os olhos do Senhor, e nós somos o corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Você tem a sua função, você é alguém muito especial para Deus, e Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. E eu ouvi um pregador falando assim, quem não se compara, não compete. Porque a partir do momento que nós começamos a nos comparar uns com os outros, nós começamos também a competir. E isso é prejudicial, isso está ferindo, está matando pessoas. Nós não precisamos nos competir com ninguém, nós não precisamos nos comparar com ninguém, nós precisamos encontrar o nosso valor e o nosso propósito mediante a presença do nosso Deus. Não tem algo mais gratificante para as nossas vidas do que você se sentir completo, de você sentir que você está no lugar certo, na hora certa e fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Não existe nada melhor do que isso, estar no centro da vontade de Deus, em obediência ao chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida. Eu estava nesse ano de 2008 e o meu pastor, pregando a palavra e o meu coração queimava, eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Mas era uma coisa que eu sempre desejava na minha alma, estar na igreja para ouvir a palavra do Senhor. Isso me cativou, isso me atraiu para a presença de Deus. E quando foi no dia 1º de janeiro, porque nesse ano de 2008, eu fiz um propósito com Deus de buscar santidade ao Senhor. Quando foi no dia 1º de janeiro do ano de 2009, eu recebi o meu chamado ministerial. Deus falou comigo, sabe aquele momento que eu chorei, eu senti Deus, e senti que Deus sempre cuidou de mim, quando eu me senti sozinho, quando eu achava que eu não tinha nenhum valor, Deus estava lá e Deus sabia tudo o que estava acontecendo comigo, e Ele cuidou de mim, me levou até aquele momento, para me chamar para a sua grande obra, para me comissionar, para ser um pregador do Evangelho, um missionário. E eu falei para Deus, Deus, eu aceito o teu chamado, mas uma coisa, eu não quero, é nunca envergonhar a igreja do Senhor. Eu amo a igreja do Senhor, eu estou aqui pela igreja do Senhor, e não quero envergonhar a tua igreja. Então, eu aceito o chamado do Senhor, mas se algum tempo, como o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, o Senhor conhece o que passou, conhece o agora e conhece o amanhã, e sabe que se eu for envergonhar ao Senhor, envergonhar a tua igreja, que esse chamado não se cumpra na minha vida, porque eu estou aqui para honrar a igreja do Senhor, para me desgastar na obra do reino. E isso está acima das minhas causas pessoais.
Porque muitas vezes nós temos vivido problemas, nós temos vivido muitas questões dentro da igreja, porque nós estamos colocando as nossas causas, e as nossas vontades, não é a vontade do Senhor. E o próprio Jesus fala, seja feita a tua vontade. Ele nos ensina, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. E nós que estamos pregando o Evangelho de Cristo, é Ele que precisa aparecer. Nós estamos aqui para falar sobre Ele, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo. E muitas vezes nós estamos feridos, porque nós estamos olhando para nós estamos valorizando a nós mesmos, e não estamos olhando ao nosso redor, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão perecendo, quantas pessoas estão indo para o inferno, enquanto dentro da igreja nós estamos com as portas talvez fechadas. Nós achamos que a igreja é estar entre quatro paredes, quando o Senhor nos chamou e nos enviou para ir para as nações. O Senhor te chamou, te enviou, não é para você ser um crente aqui dentro desta igreja, ouvindo uma palavra todos os domingos. O Senhor não te chamou, ainda que a tua presença nesse lugar é muito importante, porque quando nós, e eu tenho falado isso na igreja, como a gente tem falado sobre questão de experiência pessoal, qual é a diferença que tem acontecido na minha vida? Por exemplo, eu venho à igreja e nesse dia em especial eu estou aqui na igreja. Qual que é a diferença que isso está fazendo na minha vida? Qual que é a diferença que o estar aqui na igreja está fazendo na sua vida? Eu não quero hoje, vamos tentar pelo menos, não pensar naquilo que já aconteceu, nem aquilo que vai acontecer, mas vamos focar no aqui e no agora. E que você possa refletir na sua vida. Qual é a diferença em estar neste lugar? Qual é a diferença para você? E qual é o impacto e a diferença que tem sido causada na sua vida, o pertencer a este lugar, o pertencer a esta igreja, o pertencer a Cristo e servi-lo e declarar que você é um servo do Senhor, que você acredita nele e que você está vivendo para ele. Muitas vezes nós vivemos as nossas vidas de igual maneira todos os dias. Nós estamos vivendo assim uma rotina. Ou nós evoluímos um pouco e damos alguns passos, mas depois a gente dá uma regredida. Ou você estabilizou, está na sua zona de conforto e não consegue mais sair dessa zona de conforto. E qual foi a última vez que nós ouvimos o Senhor falar conosco? Qual foi a última vez que você ouviu Deus falando com você e você teve uma experiência com Ele que impactou a sua vida, que fez com que você saísse da sua casa, fosse na casa do seu irmão, ali no seu vizinho ou no seu trabalho e falasse sobre Ele e sobre aquilo que Ele fez na sua vida? Porque se nós não tivermos experiências com o Senhor, dificilmente nós vamos conseguir falar sobre Ele. Nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos sentir Deus nas nossas vidas. Sentir o poder dEle sobre nós, para transformar primeiro a mim. Sou eu que preciso. Eu preciso do agir dEle. Eu preciso do transformar dele sobre mim, para que eu possa também sair e fazer a diferença. Naquele tempo em que Jesus foi crucificado, houve uma grande perseguição contra os discípulos do Senhor. E os discípulos do Senhor olharam e viram, olha, crucificou o nosso mestre.
Se eles fizeram isso com ele, o que não vai fazer com a gente? Então vamos nos esconder. Então eles entraram dentro de um lugar, dentro de uma casa, fecharam as suas portas e ficaram ali escondidos, com medo. Eles não saíram, eles não foram para a rua, eles não se lembrou que Jesus falou assim: eu vou morrer, é necessário que isso aconteça, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Eles não se lembrou disso. Eles pensaram assim: está tudo acabado, tudo que o nosso mestre pregou, falou, acabou, ele morreu. Eles não se lembrou que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E eles estavam com medo, porque eles estavam incrédulos. Incrédulos. A incredulidade nas nossas vidas tem sido, na verdade, um câncer, tem sido, na verdade, algo, uma enfermidade, algo que tem minado as nossas vidas. É por isso que as pessoas estão fracas, estão distantes de Deus, porque elas estão incrédulas. Esse é o tempo do medo, as pessoas estão com medo, pastor. Muitas pessoas estão se fechando, amedrontadas, porque tem um Covid, aí uma enfermidade que tem feito com que pessoas está até com síndrome do pânico, com medo de morrer, com medo de perder alguém, por tantos outros motivos. Qual é o valor que nós temos dado para as nossas vidas? Mas eu quero que você reflita sobre o pertencer a Cristo e o pertencer a esta igreja, e qual é o impacto que tem causado essa ação na sua vida. Você é diferente. Você foi chamado para fazer a diferença, não para se fechar com medo e se esconder e fugir de situações que talvez Deus está mandando você ir, que Deus está mandando você reagir, mandando você tomar uma atitude diferente, ainda que isso possa lhe custar a sua vida, ainda que isso venha lhe custar o seu conforto, o seu bem-estar. É melhor obedecer do que sacrificar, não é assim que diz a palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça a Deus de todo o teu coração. É tempo de abrir as portas do seu coração, as janelas do seu coração e falar assim: eu não quero mais ter medo. Eu preciso dessa experiência. Eu não quero mais ser incrédulo. Eu quero ter ousadia para falar sobre o amor do Senhor Jesus Cristo. Porque eu preciso avançar nesse tempo, em prol do reino de Deus. E para isso, talvez, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai invadir as nossas vidas. Ele vai entrar nas nossas vidas, para nos dar aquela experiência que nós precisamos ter com Ele, e que vai transformar o nosso viver. Porque aqueles discípulos estavam ali com medo, mas quando Jesus se apresenta no meio deles, a Bíblia está dizendo aqui que a incredulidade que havia no coração deles caíram por terra, e eles ficaram alegres, e começaram a regozijar, e o Senhor Jesus Cristo mostrou para eles ali as marcas dos pregos, dos cravos, os seus machucados, as cicatrizes do sacrifício dele ali na cruz. E a incredulidade daqueles homens caíram por terra. Mas hoje, se eu voltar aqui e perguntar para nós, igreja do Senhor, você crê em Cristo Jesus? Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Você crê? A igreja crê? Quando nós estamos vivendo algo diferente, nós precisamos dar glória a Deus e falar: eu creio, em nome de Jesus eu creio em Jesus, eu creio no Cristo ressurreto. E Ele morreu para me salvar, para me redimir. E Ele não está morto, Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo, Ele é a minha esperança. E junto com Ele também eu vou ressuscitar no dia da minha morte. Porque o único, último inimigo a ser vencido é a morte. E todos nós um dia vamos estar frente a frente com este inimigo.
E a Bíblia fala para nós assim, que um homem plantou uma grande, ele teve um grande plantio, né, como aqui é terra de planta, de grãos. Aquele homem, talvez um fazendeiro, plantou muitos cereais, ele colheu os cereais, ele reformou os seus celeiros e falou: olha, alma, pode sossegar, porque agora você tem o bastante para descansar por muitos anos. E o Senhor pergunta para aquele homem: hoje eu vou te pedir a sua alma, o que é que você tem para oferecer? Nós estamos tão preocupados em granjear nesse mundo, em ganhar, em alcançar coisas neste mundo, e nós não estamos nos preocupando com as almas que estão perecendo, com pessoas que estão se perdendo. Nós, às vezes, estamos deixando perecer pessoas de dentro da nossa casa. Estamos permitindo perecer os nossos filhos, a nossa própria família. E nós precisamos nos atentar para isso, porque hoje a irmã aqui também ministrando o louvor, falando assim: a minha obra missionária é dentro da minha casa, eu preciso pregar para o meu filho, eu preciso pregar para minha esposa. Gente, alguém conhece melhor você do que a sua esposa? Alguém conhece você melhor do que o seu esposo? Nós, quando estamos diante das pessoas, a gente é uma coisa, mas estando em casa, na vida em comum, aquela pessoa ali é você de verdade. Às vezes aqui dentro da igreja nós somos até educados, né? Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, nós abraçamos, nós sorrimos para os irmãos, mas muitas vezes lá dentro da nossa casa, nós estamos vivendo em pé de guerra, uma crise sem tamanho, uma crise de relacionamento, e não há entendimento, não há amor. Parece que Deus não faz parte dessa casa, parece que Deus não pertence a essa família. Essa família não é uma família que tem Deus e que segue o caminho, que segue a doutrina, a disciplina que o Senhor nos deu para seguir. Nós precisamos começar dentro da nossa casa. Eu preciso fazer a diferença na vida dos meus filhos, porque muitas vezes eu não tenho dado um bom exemplo, eu não tenho dado um bom testemunho para a vida dos meus filhos. Aí eles vão olhar e falar assim: mas que Deus é esse que meu pai diz que serve, fica pregando lá na igreja, mas dentro de casa é distante, é omisso. Aqui o meu pai não me abraça, não me beija, não me entende, não me compreende. Será que é uma realidade na vida de muitos pais? No relacionamento com seus filhos, no relacionamento com a sua esposa? Deus é presente no seu relacionamento familiar? Ou você não acredita mais que Deus não se importa com a forma que você trata a sua mulher? Se você tem honrado a sua mulher, se você tem amado a sua mulher, como diz a Bíblia, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou você não se importa mais, mulher, em honrar também o seu marido, como a Bíblia orienta que você deve honrar. E a Bíblia fala para nós que nós devemos disciplinar os nossos filhos, criar os nossos filhos no caminho do Senhor, porque até quando eles crescerem, não se desviará dele. Meus irmãos, nós conhecemos o ídolo do Senhor. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está em condenação. O requisito para a salvação é a crença no Senhor, e quando nós cremos em Deus, nós precisamos temer a Ele e viver uma vida segundo a vontade de Deus, e Deus deseja que nós vivamos em santidade, que nós venhamos ter compromisso com a sua palavra. Mas tudo isso que eu estou pregando aqui não é nenhuma novidade para você, eu tenho certeza disso. Você conhece essa palavra, nós conhecemos essa palavra, e às vezes nós estamos cheios de ouvir sempre as mesmas coisas, e eu acho que até os pastores estão pensando: meu Deus, todas as vezes eu estou pregando a mesma coisa para a amada igreja, mas quando é, e eu me incluo nisso, que nós vamos aprender
Quando é que nós vamos começar a colocar isso que nós conhecemos em prática? Porque nós começamos a viver uma comorbidade espiritual, porque nós estamos aqui na igreja, nós estamos saturados de ouvir a palavra de Deus, mas nós não nos posicionamos quando se trata do Evangelho de Cristo. E nós continuamos vivendo as nossas vidas, vivendo as nossas fraquezas, caindo nos pecados, e nada acontece, nada muda. O que vai acontecer com você e qual é o impacto que você vai causar na PIB em Campos de Julho? Qual é o impacto que você vai causar dentro dessa cidade a partir do momento que você, crente, se posicionar na palavra do Senhor e falar, eu já conheço essa palavra. O que está faltando não é conhecer, o que está faltando não é pregar, ouvir a pregação, o que está faltando é se posicionar para obedecer aquilo que já se sabe. Vocês acham que é certo ou não? Vocês concordam comigo ou não? Eu estava falando isso na igreja, em Nova Lacerda, falando, meus irmãos, vai indo a gente cansa, porque nós precisamos nos posicionar. A palavra de Deus precisa surtir efeito nas nossas vidas. Não dá mais para continuar sempre pregando o Evangelho, que nós vamos continuar pregando, vamos pregar até o fim da nossa vida. Eu não me canso, não posso me cansar, e você também não pode se cansar da palavra de Deus. Mas às vezes nós chegamos na igreja, nós ouvimos a pregação da palavra do Senhor e nós voltamos para nossa casa da mesma maneira ou até mesmo pior do que nós chegamos aqui. Porque é uma frustração na vida de alguns crentes, porque já tem conhecimento da verdade, não existe outro evangelho, não existe outro caminho, mas isso já não faz a diferença. Será que nós não temos que nos prostrar diante do Senhor, orando a Ele, clamando por Ele, falando, Senhor, faça cair por terra a incredulidade que há no meu coração. O meu coração talvez se esfriou, eu estou esmurecido, eu não consigo, eu estou fechado, eu me sinto aprisionado e eu preciso me libertar. Eu preciso de libertação. Porque a Bíblia fala para nós, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas sobre tudo que nós conhecemos, Deus vai perguntar, o que você fez com o que você conhecia? O que você fez com o que você conhecia? É igreja. Você fechou, você trancou, você começou a viver uma comorbidade espiritual, você só trouxe para você. Você só buscou para você. E de repente você se encontra assim, pesado. Não tem aqueles momentos de crente nosso, né? Nós somos crentes. E nós começamos a sentir aquele peso aqui nos ombros, né? Aquela dificuldade de caminhar, aquela dificuldade de avançar para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Nós não conseguimos avançar. Será que é porque eu estou só trazendo para mim? Eu não estou oferecendo, mas talvez eu tenha recebido algo da parte dele, e talvez eu estou oferecendo algo, mas a forma que eu estou oferecendo está agradando a Deus? É aquilo que Deus pediu para você fazer, e tem sido agradável para Ele? Porque às vezes, voltando àquela questão da comparação, né? Nós nos comparamos, às vezes nós tendenciamos a nos diminuir, achar que estamos sendo rejeitados, que não somos abraçados pela igreja, ou até mesmo você pensa, eu penso em sair dessa igreja, porque parece que a igreja não me ama, parece que o pastor não me ama, o pastor ama o irmão ali, mas o pastor não me ama. Muitas vezes o inimigo ele começa a plantar esse tipo de semente no nosso coração, e nós já estamos assim, até capacitados para a obra, mas nós não conseguimos nos mover para fazer essa obra, porque nós temos que pagar um preço
para fazer a obra do Senhor. Há um preço a ser pago para fazer a obra de Deus. E é o que eu sempre falo em Nova Lacerda, que quem sobe no altar da igreja representa toda a igreja. Se crente que tem vivido uma vida profana sobe no altar da igreja, ele está representando toda a igreja. Não sei se o pastor Fabiano concorda assim, porque todos estão olhando para esse lugar. Aí talvez alguém que está nesse lugar que conhece a sua vida e sabe o que você está fazendo e pensa assim, olha, aquele irmão está no altar da igreja, aquele irmão está no altar da igreja e ele está fazendo aquele negócio, ele está devendo, ele não paga suas contas, ou eu vi ele fazendo uma coisa muito errada, e aí, meu Deus do céu, vamos honrar a igreja do Senhor nesse tempo. Você talvez está sentado no banco da igreja, você pertence a essa igreja, a sua obrigação é honrar essa igreja, é valorizar essa igreja, é viver uma vida de santidade voltada para o Senhor, onde você tem a oportunidade no seu trabalho, no meio da sua família, por onde você passar, de fazer a diferença, de testemunhar do nome do Senhor, porque a Bíblia fala para nós assim, se Ele nos comissionou, Ele diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra de Deus também, lá em Romanos capítulo 10, a partir do verso 14, diz que é também uma palavra de Isaías 52. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Senhor, quem creu na nossa pregação? E eu quero perguntar para você, você se dispõe a ir? Aqui hoje, pare e pense sobre a sua vida. Você está disposto? Quem há de ir? Isaías, ele teve uma experiência com Deus, e você lê lá em Isaías capítulo 6, ele estava no templo orando, e de repente ele viu a glória do Senhor se manifestando ali, e ele começa a entrar em desespero e fala assim, Senhor meu Deus, eu vi a tua glória, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, o que vai ser da minha vida? Eu vou morrer agora, porque eu vi a tua glória, e o Senhor estava no seu trono, fogo naquele lugar. Então o Senhor ordena que um anjo levasse em uma tenaz, uma brasa do altar, e tocasse os lábios de Isaías, e ali purificasse os lábios daquele homem. E ele nessa hora recebe esse desafio, quem há de ir em favor do reino? E ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós não conseguimos fazer a obra do Senhor se nós não tivermos uma experiência com Deus, meus irmãos. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, fala assim, e vós recebereis a virtude, em algumas palavras, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas em todos os lugares da terra. Você pode pregar a palavra de Deus com a sua voz, mas você prega a palavra de Deus com o seu testemunho. Não adianta nada nós sabermos falar bonito, não adianta nada você ter a melhor oratória da sua vida e você não viver aquilo que você está pregando. Nós estamos sendo desafiados a fazer missão,
a fazer a obra de Deus, e nós precisamos fazer isso com a nossa vida. Quando nós chegamos em Nova Lacerda, a igreja estava em crise, nós tínhamos ali 6 pessoas membros da igreja, né? Incluindo eu e a minha esposa. 6 pessoas membros da congregação em Nova Lacerda. Esse irmão aqui é lá de Conquista, né? Eu conheci ele. Era de Conquista, agora é de Campos de Júlio. E era um grande desafio para nós, mas a primeira palavra que eu preguei no altar da igreja, pastor Fabiano, inexperiente, estou aprendendo, mas eu disse para os irmãos, o que vai falar mais alto não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. Eu estou disposto a obedecer a Deus, eu e a minha família, para a gente ver esse lugar sendo restaurado, para a gente ver Deus trabalhando nesse lugar. Significa que eu sou perfeito? Não sou não, eu tenho um monte de defeitos, entendeu? Às vezes, eu sempre tenho falado, não olhe para mim, olhe para o Senhor. Eu tento sim dar um bom testemunho, eu tento sim não manchar o nome do Senhor, a igreja do Senhor, quer dizer, porque o nome do Senhor não pode ser manchado. Eu tenho tentado viver uma vida que agrada o coração do Senhor, mas nem sempre eu consigo. Eu tenho errado, eu tenho cometido muitos erros, mas esse tem que ser o propósito das nossas vidas. Você não prega só com as suas palavras, você prega com o seu proceder. E dentro desse texto que diz que primeiro aquele que ouve, depois aquele que crê, e é batizado, este é salvo, ele é chamado para o ide do Senhor, pregar o evangelho, e a palavra diz que os que crerem no Senhor expulsarão os demônios, falarão as línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, isso não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Esse é o evangelho que nós pregamos, é a palavra de Deus, e isso tem que fazer sentido para mim, isso tem que ser uma realidade na minha vida. Quantas vezes o Senhor nos dá livramento e nós nem percebemos que o Senhor nos livrou de situações. Mas sabe uma coisa muito interessante que eu encontro nesse texto? Está aqui no verso de número 19, que fala assim, e o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Eles receberam a unção, a coragem, o poder de Deus, poder do Espírito para avançar e pregar o evangelho em todas as partes. E sabe o que acontecia? Eles tinham o Senhor como o seu cooperador, e cooperavam com eles o Senhor. Primeiro, nós não conseguimos pregar o evangelho se não tivermos experiência, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para testemunhar, quero que isso fique bem claro. Segundo, o Senhor coopera conosco nessa obra, nessa jornada. Tem situações que parece que não vai dar certo, parece que nós não vamos conseguir, parece que a igreja vai perecer, mas o Senhor está cooperando, o Senhor está agindo em nosso favor, Ele é o nosso cooperador. E segunda coisa, ou terceira coisa, o Senhor estava confirmando as palavras dos seus discípulos. De que forma que o Senhor confirmava? Através dos sinais que os seguiram. Muitos sinais, prodígios e maravilhas seguiam a vida daqueles homens, e era a confirmação do Senhor sobre o ministério, sobre o início na igreja primitiva. Meus irmãos, nós como crente, para nós testemunharmos, para nós fazermos a diferença, nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós cremos em Cristo
e nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, creia no Senhor. A palavra de Deus, lá em Atos capítulo 10, o verso 43, diz o seguinte, 10:43, e este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre a vida dos gentios. Ainda aqui em Atos capítulo 11, o verso 12 diz, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando também, e estes sinais, também estes, 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. No verso 15, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Uma coisa precisa ficar muito clara, você crê em Jesus, você crê em Deus, porque a partir do momento que você crê e confessa, você recebe o Espírito Santo de Deus. Mas talvez você está aqui, você já ergueu a sua mão, você já veio aqui na frente, você já até desceu as águas, e talvez você ainda duvida e não acredita. Mas a partir do momento que acontecer algo na sua vida, que você crê realmente em Deus com todo o teu ser, algo novo acontece em você e a sua vida é transformada, porque é necessário crer. Eles ouviram a palavra, eles creram e foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Então, a forma de nós recebermos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é quando nós cremos no Senhor. E quando você crê no Senhor, algo acontece com você, e a palavra está lá em Efésios capítulo de número 1, nós vamos ver o seguinte, o 13 e o 14, que diz o seguinte, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa redenção, da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então você crê, você recebe o Espírito Santo e ele vem e sela a sua vida. Amém, glória a Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento que você recebe esse selo do Espírito, ele é uma pessoa e ele começa a habitar dentro de você. E o Espírito Santo de Deus, ele tem a função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem nos convence. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E nós, como crentes, sendo selados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos, a partir de então, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos encher com o Espírito Santo de Deus. Palavra de Deus, Efésios capítulo 1, verso 18, que diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aí o crente fala assim, eu não bebo, né, porque eu sou crente. E você realmente não deve beber. Mas também você não é cheio do Espírito. Também nós não somos cheios do Espírito. Que diferença vai fazer isso?
É uma coisa ou outra. Você não deve beber, mas você deve encher a sua vida com o Espírito Santo de Deus. E eu quero interpretar esta palavra pensando o seguinte, que o vinho representa os prazeres desse mundo. Muitas vezes as pessoas não estão bebendo, mas elas estão se embriagando com as paixões deste mundo. Elas estão dando lugar à carne. Elas estão vivendo suas vidas sem nenhum propósito. Isso tem sido ruim, muito ruim para você e para o reino do Senhor. Então hoje, você tem esse desafio de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não existe outra condição para você. Não permita que a sua mente seja preenchida com coisas deste mundo. O mundo jaz no maligno, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E uma outra coisa que a palavra fala, e não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. De que maneira eu entristeço o Espírito Santo de Deus? A palavra aqui ainda em Efésios capítulo 4, verso 19 fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça àqueles que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Primeiro, você crê, eu creio que você crê em Deus. Você crê em Jesus. Você está fazendo a obra do Senhor, você foi selado com o Espírito Santo. Então seja cheio do Espírito. Faça valer a pena a sua vida. Faça valer a pena confessar o nome de Jesus. Permita que isso provoque um impacto tão grande na sua vida, que não vai ser você mais que manda, mas vai ser Ele. Você vai andar pela direção dEle. Você vai obedecer e fazer aquilo que Ele está te mandando fazer. Você vai ver que seu coração vai voltar a queimar, se um dia ele já queimou e hoje não queima mais. Ou talvez o seu coração está queimando e você vai ver Deus fazendo coisas grandiosas dentro da sua casa, nessa cidade, nessa igreja, através da sua vida. Porque você está selado e você está buscando ser cheio do Espírito de Deus. E você tem procurado alegrar o Espírito Santo de Deus, vigiando as suas palavras, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa, para promover edificação e graça àqueles que estiverem ouvindo você. Cuide da sua casa, cuide da sua família. A obra começa lá dentro do seu lar. Para a atenção que você dá para sua esposa, a atenção que você dá para os seus filhos, a preocupação que você tem em pagar o preço pela vida daqueles que você ama. Assim como Noé, construa a sua arca e coloque a sua família dentro. E fala assim, eu vou levar mais junto comigo. Eu vou abraçar, eu vou agregar no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não sei, porque a gente quando começa a pregar o tempo voa, né? Mas foi bom estar com vocês. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Vamos orar ao Senhor. Também quero convidar o pastor Fabiano aqui. Agradecer o pastor Fabiano. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando, fortalecendo o Senhor, o seu ministério, honrando a vida do Senhor, honrando esta igreja, para a glória do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Você quer ter a sua vida impactada? Isso não depende unicamente de mim, depende unicamente de você. Feche os teus olhos. Você quer ser impactado para impactar através da unção do Espírito Santo na realização da obra missionária, para fazer a diferença em Campos de Julho. Em nome de Jesus, meu Pai, nós não queremos, Pai,
Nós não, ó Deus, sabemos que não é nada, que o Senhor ouve os nossos gritos quando precisamos gritar, mas também o Senhor ouve os nossos corações quebrantados, quando nós nos humilhamos mediante a face do Senhor. Nós estamos aqui como igreja do Senhor, nós queremos nos despir das coisas velhas, das coisas sujas, daquilo que nós fizemos até agora, que tem ferido, que tem manchado a santidade do Senhor. Quando nós recebemos o Teu Espírito Santo, mas nós temos nos embriagado com o vinho, com as paixões deste mundo. Quando muitas vezes há tanta incredulidade em nós, há tanta frieza que nós não conseguimos, meu Pai, romper, fazer a diferença no ambiente onde nós estamos. Ó Deus, causa um impacto nas nossas vidas, cause um impacto nesta igreja. Faça com que esta igreja volte os olhos para o Senhor, que nós como igreja do Senhor, venhamos sentir o nosso coração queimando, incendiando de amor pelo Senhor, meu Pai. E assim nós venhamos glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, pregando a Tua palavra, meu Deus, não com a nossa voz, mas com o nosso proceder, com o nosso testemunho, Pai. E assim nós venhamos ver a glória do Senhor neste lugar. Nós profetizamos o crescimento desta igreja, Pai. Nós profetizamos, meu Deus, em nome de Jesus, a unção do Teu Espírito Santo sobre este lugar, meu Pai. Que barreiras sejam quebradas aqui, meu Pai. Que vidas sejam impactadas neste lugar. Que o Evangelho do Senhor, a presença do Senhor, seja cada vez mais real e latente neste lugar, Pai. E que a glória do Senhor, continue se manifestando através da vida dos Teus servos. Assim nós oramos, Pai, e Te damos graça, em o nome de Jesus. Amém. Outra vez, eu quero perder o sono. Outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar. Outra vez, eu quero me desesperar. Outra vez, eu quero perder o som. Outra vez, queimando de amor por Ti.